Salve, salve, galera! Cá estamos nós de novo. Espero que vocês tenham ficado com saudades, pois estamos agora partindo para o terceiro vídeo de uma série em que a gente está avaliando e metendo pau. Mentira, a gente está só avaliando mesmo as tribos do Lobisomem Apocalipse, quinta edição. Vocês viram que a gente falou mal pra caramba. Mentira, a gente deu ponto bom pra caramba para as duas tribos anteriores. A gente avaliou Fúrias Negras, a gente avaliou Roedores de Ossos. E quem ainda não viu, daqui a pouco mostrarei quais foram as pontuações para depois a gente dar continuidade. Mas antes, deixa eu desejar a vocês, para que vocês estão assistindo agora, seja a hora que for, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai chegando, vai encontrando o local confortável, seja no chão, na cadeira, no poltrona, na parede, no teto, na rede, seja o que for, até no caerne, se você tiver um caerne, vale também. O importante é você estar seguro e confortável para Na ver. Umbra. Na Umbra Não. também, se os espíritos não te deixarem ficar lá, né? Porque agora os espíritos estão bem avesso aos lobinhos. Mas enfim, a gente vai começar aqui o terceiro. Vou pedir aqui as pessoas darem um oi, darem um olá, para dizer quem são essas pessoas na fila do pão do lobisomem, do RPG e o que for. A começar pela Vivi. Eita, gente. Já eu. Olá, pessoal. Aqui é a Vivi. Estamos de novo aqui falando de lobisomem, que é do mundo das trevas, o meu jogo favorito. E muito empolgada com a nova edição. Esperando conseguir dar uma visão coletiva, com cada um a sua opinião, para que vocês entendam as novas tribos e como elas sim são possíveis de serem profundas com a nova estrutura que foi feita. Então, bora com a gente, que é tribo pra caramba. É tribo pra dedéu. Breno, está com você. Salve, galera. Espero que estejam acompanhando desde o primeiro. Vai dar continuidade aí. Não é um trabalho fácil, mas nada que o Hagaped é fácil. Então, vamos lá. Hoje temos a presença da Gilda. Ela não esteve conosco, naturalmente, porque ela teve dificuldade de conexão. Mas hoje ela está aqui e ela vai dar um oi para vocês. Mande lá, Gilda. Olá a todos. Pois é, eu sou uma antiga jogadora de RPG. Andei com os vampiros e agora estou começando a aprender primeiro com vocês, lobisomem, e depois jogar. Espero estar à altura aí do grupo. Assim, ninguém tem altura aqui, não. Tudo que achou o caramelo baixinho. Galera, a justificar aqui a ausência da nossa amiga Margot. Ela não estará hoje conosco, assim como no próximo, porque a gente está fazendo tudo gravado, mas logo em breve, numa outra oportunidade que a gente fizer a gravação, ela estará aqui com a gente, compartilhando também as impressões e opiniões dela sobre as tribos. Pois hoje a gente vai, na nossa programação, a gente vai perpassar agora pelos Filhos de Gaia, e depois, deixa eu ver aqui o nome que eu dei para eles, que eu não me lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui. Pelos Caçadores de Vendavais. Concordem vocês ou não, foi a tradução que eu fiz. Vocês podem traduzir da forma que vocês quiserem depois. Qual foi que tu deste, Vivi? Busca a brisa. Busca a brisa. Tá ótimo, tá ótimo. O importante é que vocês se divirtam. É isso que é o mais importante. Sendo assim, antes, deixa eu mostrar a vocês como é que está o nosso quadro de avaliação. Vocês estão assistindo na tela. No quadro de avaliação, a gente já perpassou pelas Fúrias Negras, está aqui o símbolo, pelos Roedores de Ossos. Na média, Fúrias Negras ficou com 8 e Roedores com 8,7. Para este grupo, Roedores está mais bem avaliado. Só que vamos deixar aqui um espaço para a Gilda rapidamente fazer os comentários dela do porquê que ela deu 8 para as Fúrias e 9 para os Roedores. Gilda, convido você a compartilhar suas opiniões. Vamos lá. Bom, os Fúrias me interessou particularmente pelas referências dadas, uma noção de militância, uma clara noção de militantes. Quando você fala em injustiças, em
não admitir injustiças, sofrer com as feridas dos injustiçados, me deu uma forte visão de pessoas militantes, de seres militantes, né? E toda vitória toda vitória que envolve o militante, ela envolve também o aspecto da glória que envolve eles. Então, eu gostei muito, muito mesmo. Mas gostei mais ainda dos roedores de ossos. Principalmente porque não vi neles uma imagem, a primeira imagem que foi falada de pessoas muito pobres, muito à margem da sociedade, que ninguém vê. Não, eu pensei numa invisibilidade social como escolha estratégica, né? E muito importante, muito necessária, né? A ideia de amizade, a ideia de você elaborar laços de amizade, porque tem troca de favores, e ali você vai ter que sobreviver a partir desses laços que você constrói socialmente, e ao mesmo tempo você tem que parecer o mais invisível possível. Eu achei interessantíssimo. Perfeito. Estão aí as avaliações da Gilda, justificadas e compartilhadas. Devo dizer que eu gostei da visão que ela teve sobre as Fúrias Negras, principalmente no foco que ela deu da justificativa da Glória. Fiquei bastante convencido pela tua argumentação, Gilda. Muito bom. Então, agora, nós vamos partir para a avaliação deste aqui, ó. Esse que é o símbolo dos filhos de Gaia. A tribo que anteriormente foi a minha queridinha, não sei, vamos ver pela frente, mas sinto que não estou mais tão conectado a ela. Mas ainda agora, nos bastidores, a Vivi me contra-argumentou e me deixou balanceado. Vamos ver como vai ser. Então, vamos compartilhar com vocês aqui o que a tribo diz. Então, Gaia pôde uivar nesta área de ruína espiritual. Mas como os escolhidos dela, nós somos a voz do uivo dela ou nós somos cúmplices daqueles que a prejudicaram? Essa é uma pergunta. Os filhos de Gaia preocupam-se com os maiores mistérios do seu sobrenome e buscam compreender os enigmas que existem na presença dela. Um filho de Gaia é desafiado a nada tanto como um enigma para se investigar ou uma ferida, literal ou figurativa, para se curar. E eles são especialmente atraídos para a umbra esotérica. Os filhos de Gaia, em jogo, podem esperar descobrir um esconderijo de artefatos deixado pelos Garou lendários, discernir a verdadeira natureza de um espírito enganador, curar o ferimento que outros sofrem ou resolver a solução para um dilema umbral. Essa é a parte inicial. Como eu disse para vocês inicialmente, eu tinha um carinho anterior pelos filhos de Gaia, porque no contexto anterior à minha interpretação é que eles eram a tribo mais pacifista de todas as que existiam na nação Garou, mas aqui eu já não vi tanto o pacifista. Pelo contrário, eu já vi mais um healer, um curador. Mas vamos escutar aqui as pessoas presentes para quem sabe até eu possa ter uma outra perspectiva. E eu começo com o Breno. Breno, o que tu achas desse início dos filhos de Gaia? Olha só, eu acho que assim, o mote, né, o texto inicial, ele já apresenta um panorama, né, comparando com as edições anteriores, diferente, né, apresentando esse papel da cura que normalmente víamos para outras tribos, outras funções, e assim já apresentando que não vamos ter aquela mesma pegada. Porém, depois, né, o texto que segue o mote, eu já acho que lembra um pouco mais, né, a questão do descobrimento, da busca, até mesmo uma certa abertura da possibilidades entre os personagens possíveis, né? Quando ele destaca, né, o texto destaca alguns termos, alguns verbos próprios, assim, para mostrar que essa diversidade aí vai ser algo marcante. E
Os textos que seguem vão apresentando bastante isso. De início, posso dizer que é algo que chama bastante a atenção. Vivi. Acabei de tomar um gole de café. Vamos lá. Eu concordo com o Breno. E eu acho a chamada dos filhos de Gaia bem forte. Porque no começo, desde o começo do livro, você vem lendo que os Garus têm uma parte no fim do mundo. Não foi só a Tríade, a Wild, a Weaver e a Wyrm, não foi só a humanidade, mas a situação que a própria deusa, a própria mãe chegou, tem uma parte do Garou ali, por brigas internas, pelo excesso de violência, por ataques não planejados, por desrespeito ao lado espiritual que devia ser tido. E essa chamada, sabe, do podemos ser o problema, o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo também, eles dão uma boa ideia que muita gente tinha no passado, que o filho de Gaia era aquele Garu estático, com pouca fúria e que não entrava em briga. Ele não era o pacifista, ele era o Garu que não fazia nada, era um lado muito negativo que viam na tribo. Então tem muito jogador de lobisomem que não gosta de filho de Gaia, porque ele acha que não é um lobisomem de verdade. E ainda tirava sarro, ai, filho de Gaia fica fazendo canção em volta da fogueira e não vai lutar contra a Gaia, sabe? Era uma piada muito comum antigamente. E agora não, agora fala que o filho de Gaia, ele investiga um lado que poucas tribos, né, a gente vai ver isso mais pra frente, quer investigar, que é a Umbra, que a Umbra não tá mais no quintal do lobisomem, né, ela é um ambiente inóspito, e que ele vai curar esse ferimento não só sanando o mal, mas querendo saber por que os espíritos que estão ali em volta, né, então esse descobrir, discernir, resolver, eu gostei muito da visão da tribo. Eu acho que agora ela te dá muito mais chance de jogo. E, né, tipo assim, a gente tá falando da V5, mas falar uma coisa, Hagabashi, você sabia que os filhos de Gaia tinham uma arte marcial oculta em um exército? Não sabia, não. Pois é, pacifista até a vírgula. Eles tinham uma luta especial com bastões melhor que a dos Fianas, que nenhum Fiana me escute falar isso. Né? Mas voltando para V5, eu acho que te dá não só o healer, mas aquele, eu nem sei se existe a palavra, ele é um diagnosticador, ele não chega e cura, ele traz para todo mundo que tiver em volta o que e o que é o problema. Eu gostei muito dessa visão, principalmente pro lado espiritual, que não é um jogo fácil agora na W5, pelo que a gente vê, que o jogo espiritual é muito mais complicado do que queimar a fábrica e destruir janela de banco, entendeu? Mas não vou prolongar e atrapalhar e seguir demais. Perfeito. E para fechar a roda, Gilda. Gente, eu não tive uma imagem de pacifista de jeito nenhum, né? E normalmente quem une habilidades, competências de cura, exerce papéis muito relevantes socialmente. E geralmente tem domínio de palavra. Então eu enxerguei o filho de Gaia como altamente envolvidos, né, em todas as redes de informações possíveis, manipuladores de informação, porque eu acho que quem tem o poder de diagnosticar, de curar, de dizer o que é e quem é, tem muito poder. Tem muito poder. E tem uma coisa muito clara no texto, que é que os fins, eu gravei aqui, os fins, né, justificam os meios. Eu até fiz questão de marcar isso muito, porque o filho de Gaia, ele fala de destino do garoto, cura, filho justificam os meios, ele é praticamente um pastor.
não sei, um líder, um guia espiritual, ou alguém que tem uma fala que isso de pacífico, isso não é nada, que eu tenho uma visão péssima disso. E acho que isso se somou à visão que eu tenho da coisa. Eu acho que é extremamente perigoso, extremamente manipulador, extremamente, né, complicado. Você misturar o que é o mistério o que é o mistério, o que está por vir. Qual é esse destino que está por vir? No mundo que fala em apocalipse, em caos, quem diz o que está por vir tem todo o poder, tem toda a capacidade de guiar os outros, né? Então, achei perigosíssima essa tribo. E uma visão diferente, interessante. Obrigado, Gida, por compartilhar isso conosco, porque realmente é algo, é uma potência que a tribo tem que pode ser uma faca de dois gumes. Sim, Perfeito. né? Então, vamos dar continuidade aqui à leitura. Quem são os filhos de Gaia? Se os Garou são criaturas de fúria, os filhos de Gaia incorporam paradoxalmente essa fúria. Em muitos casos, ao se verem como a consciência que deve acompanhar a fúria incipiente dos Garou, qualquer outra coisa faria deles os verdadeiros monstros que o resto do mundo vê quando o delírio vacila. O que não se pode dizer é que eles sejam pacifistas, como a Gilda falou ainda agora. Muito pelo contrário, a perspectiva da tribo é de que a fúria é uma força da natureza, como um Foi tsunami abandonada. implacável ou uma chama sem cuidados. Tais questões existenciais definem os filhos de Gaia, os quais buscam primeiro e, sobretudo, compreender a natureza do serviço dos lobisomens para com a mãe que os gerou. Eles são os Garou que perguntam por quê e para que fim, quando outros lobisomens invocam o espírito mãe para justificar algum alvoroço temerário na garganta da Wyrm ou insistir que uma atrocidade sangrenta de alguma forma basicamente serve ao propósito deles. Como a pedra se coloca firme e redireciona o riacho em volta dela, o mesmo acontece com os perspicazes filhos de Gaia que guiam o poder da matilha deles. Mais do que qualquer outra coisa, os filhos de Gaia buscam compreender. Eles olham para os detalhes por trás de um candidato político impopular, repentinamente ganhando embalo com a mesma receptividade que ele negocia um sacrifício justo para navegar pelo território de um espírito ao descobrir o que o espírito quer e o porquê. Nem o mundo físico e nem o mundo espiritual é uma lista de fatos para um filho de Gaia. Cada um é uma miríade de perguntas a serem respondidas. Os lobisomens desinibidos dispensam os filhos de Gaia como inofensivos ou até não lobisomens. No entanto, para os filhos de Gaia, o propósito por trás da busca sem fim deles por respostas é para consertar problemas imediatos. Uma abelha pode picar e uma bala pode perfurar, e saber o que provocou a ferida ajuda melhor a determinar a forma de curá-la. Tá aí o que é descrito sobre os filhos, o que são os filhos de Gaia. Dessa vez chama a Vivi para comentar. Tá sem áudio. Aqui. Eu acho que o Quem São os Filhos de Gaia é um dos melhores escritos até agora, sabe? Apesar de usar muita comparação, muita metáfora, ele te dá uma ideia de quem você vai ser ali. E se você pegar a análise da Gilda, do perigo que ele é como líder, mostra que com o uso dos poderes da tribo, ele realmente é perigoso. Porque os Garus podem, ele não só pode direcionar a fúria dos Garus, tipo, dos Garus não, né, do Garu, para um lado, quando ele fala e pergunta, mas você quer destruir e matar essas pessoas, porque você tem glória e fazer aumentar o seu renome, ou porque você realmente quer salvar nossa mãe e o espírito que nos protege? E você ter
essa atitude, sem ter as ferramentas dos dons que os filhos de Gaia têm, é muito arriscado. Eles seriam uma tribo que morreria um número muito alto e muito rápido em tempos de apocalipse, gritando, em tempo de ouvir a própria terra urrando quando você vai para o mundo espiritual, né? Porque eu gostei, porque ele dá a introdução de diversos tipos de personagens que você pode fazer. Você pode fazer a pessoa inquisitora, que não é um Hagabash, que não é um augúrio. Você pode fazer o que pondera, que não necessariamente é um Philodox. Você pode fazer o que vai para a luta, mas apenas a boa luta e a luta propositada. E quando você tem pouquíssimos lobisomens em mãos, caerns caindo e o mundo sendo destruído, você não pode dar um charge e correr para a guerra. Então, essa parte, inclusive na hora que fala que os lobisomens mais simplórios podem vê-los como inúteis, porque eles são de falar e pesquisar, também dá a ideia de um jogo onde, como a Gilda falou que o roedor de ossos, ele escolhe ser, onde o filho de Gaia, ele escolhe ser visto como simplório, mas ele vai trazer passagens e problemas que ninguém daquela região, nenhum membro da matilha, ou se a galera comprar os pontos certos e antecedentes do Caern, sabia que existia e que era real causa de alguma coisa, entendeu? Porque você me deixa em paz, que me acha inútil e eu trabalho melhor. E aí você alivia muito a informação que até então a gente tinha visto só que os roedores de ossos buscam. E você também não coloca eles brigando pelas mesmas informações, já que o roedor de ossos vai estar caçando as informações no mundo mais mortal, e o filho de Gaia está trazendo essa informação mais espiritual. Colocar um filho de Gaia, um roedor de ossos numa matilha, te faz uma matilha de informação com um amplo... É muito legal para um cenário que vai ter o jogo espiritual, que é difícil, e o jogo mundano. Então, eu gostei muito disso, de mostrar que não precisa ser só o roedor que vai trazer informações, são metodologias diferentes, e que também dá a capacidade de negociação, do tipo, você vai oferecer um sacrifício, ou você vai necessariamente brigar porque precisa e essa briga vale a pena. Então, eu acho que, tipo, é um que explica bem o texto aí, da proposta de jogo que você pode ter, como filho de Gaia, e depois costurando com o augúrio que você vai escolher, entendeu? Você pode ser um Arum que não vai bater de graça. Você pode ser um Philodox que usa um pouco ali mais de chantagem emocional para poder conseguir alguma coisa. Ou um Teurge que tem um pouquinho do pé mais no chão, em vez de só o lado espiritual, sabe? Não aquele Hagabash que ele realmente é a risada da raiva naquela reunião estressante. Então, eu gostei bastante, né? Ele geralmente dá um resuminho meio assim de exemplos de cada augúrio ocultos, e eu gostei. Eu acho que o lobisomem, já comentei isso, tem alguns problemas de escritas, umas falhas de exemplos, mas eu gosto do texto do filho de Gaia. Muito bom. Breno! A Vivi mandou bem pra caramba agora. E principalmente, eu digo assim, nessa definição de quem eles são, você consegue ver nítido a diferença do que eles eram, do que estão colocando. Aqui, né, nessas definições colocadas, ele parece muito um analista, uma perspicácia. Agora não é mais aquela coisa de buscar a paz profunda, a necessidade de harmonia. Não, vamos analisar. Vamos ver o quanto ela é necessária nesse momento. Né? Isso está muito claro. Você tirou aquele herói clichê que ficava bem colocado nas edições anteriores, nem a terceira resolveu. Né? O 20 anos só reforçou mais ainda. E agora não. Eles não são exatamente aquele herói que vai ficar evitando os conflitos, ele vai analisar e olhar com calma, né? Por que a garra está na garganta da Uir? Isso é muito legal, né? Essa definição lá que está bem no texto. Por quê? E jogando-se um pouco da culpa para si, né? Não é mais aquele
protagonismo do tipo, nós somos bacana, então todo mundo tem que ser bacana, todo mundo é de paz. Não. O quanto a gente tem culpa nisso também. É um herói mais amadurecido, é um veterano, é a postura daquele assim, eu quero passar o exemplo, mas não o exemplo por ser bonzinho, mas por tentar enxergar que os problemas não são apenas dos outros e meus também. Isso é uma definição muito legal. Quando chega na parte do patrão, do patrono, né, do totem, aí a gente já vê um pouco mais paradoxal a situação. Mas até essa definição, eu digo assim, que eu não era nunca tive a vontade de jogar com filhos de Gaia, achava interessante a tribo, não tinha aquela raiva da tribo, mas não era algo que me apetecia, assim, nas vezes que narrei, não colocavam o filho de Gaia como protagonismo, nada. Às vezes ele era até o chato, que ia tentar evitar a situação, e agora dá até uma vontade de jogar. Olha assim, olha, interessante, dá para eu fazer algo assim, né? Tipo, sei lá, um advogado que precisa fazer alguns acordos escusos para proteger Gaia, né? Não é mais aquela coisa do preto e branco, não. Tem uma zona cinzenta que eles estão atuando, parecem, né? Muito bem. Então, concordo bastante aí com o que a Vivi falou. Beleza. E para fechar, Gilda. Vamos lá. Então, eu também adorei o que você falou, Vivi. A perspectiva para mim é toda essa. Eu enxergo os filhos de Gaia envolvidos em tipo de relação de poder, que eu acho que não tem outro lugar para eles estarem, tá? Quem tem poder de fala, de cura e de pesquisar ou diagnosticar, ou pesquisar, buscar saber o que vai acontecer, para mim, tem que estar em lugar de poder. Então, seriam personagens que seriam um padre, um advogado, um político, e que são pessoas extremamente necessárias para um possível desenrolar, ainda mesmo que seja violento. Inclusive porque tem, por exemplo, o próximo clã, que é o Caçadores de Vendavais, eles não são líderes naturais, eles buscam lideranças. Então, muitas vezes você vai ter um papel de protagonista sem estar indo lá atacar alguém, mas você pode fazer disso uma grande estratégia e fazer com que isso aconteça, né? Eu achei o papel deles de poder e manipulação muito grande, muito grande. Então, partindo para o próximo conteúdo, vamos ver aqui. A próxima parte é sobre o espírito patrono. O dos filhos de Gaia é o unicórnio. Ela mesma é um mistério e um espanto para o mundo moderno. Os humanos pensam na unicórnio como um espírito das florestas, e que pode ser verdade, mas, igualmente, a unicórnio é um espírito de lugares misteriosos, aqueles locais que são em si tão elusivos quanto ela. A unicórnio e os filhos de Gaia são associados com a sabedoria. O favor que ela atribui aos filhos de Gaia é o seguinte: a unicórnio encoraja os seguidores dela a aprender como as pessoas e os espíritos se relacionam, compreendem o que faz a Umbra e o mundo físico a trabalhar como eles trabalham, e restaurar as coisas para as funções delas. Um filho de Gaia pode adicionar um dado a uma parada de dados de percepção ou sagacidade relacionada com aprender algo sobre uma pessoa, animal ou espírito individualmente. Já a perdição, ou seja, aquilo que o espírito não pede para que seus seguidores não façam, a unicórnio é franca e despreza a desonestidade. Se um filho de Gaia tiver de mentir, desorientar ou esconder verdades especificamente para o ganho pessoal, ele pode recuperar somente um único ponto de força de vontade no começo da próxima sessão, ao invés do índice de autocontrole ou perseverança dele. Se você tiver de argumentar que, se for para ganho pessoal, isso talvez seja um indicador do intento. Aqui está
as descrições do espírito patrono, como a galera deve fazer e como não deve fazer, e eu chamo o Breno para comentar. Aqui começa o problema, na minha opinião. A separação do que nós tínhamos de imagem, né, pensando nos jogadores que já conheciam as outras edições, então esperava-se que essa nova definição pudesse nos dar um outro patrono, né, um outro totem. Mas aí foi mantido o totem, e aí está um problema. O unicórnio está muito associado à mitologia ocidental. Ele não é uma questão apenas, um elemento apenas da mitologia grega. Né? Na literatura de diversos povos ocidentais, o unicórnio vai reaparecer ali como aquele status de pureza. Está muito associado a isso. Uma das poucas pessoas que podem tocar são pessoas puras, virgens e etc. E isso é um problema quando a gente está descrevendo, né, uma tribo que precisa lidar, analisar com diferentes problemas. Porque isso você acaba agora fazendo com que o jogador se incline para uma perspectiva. E, ok, um favor, legal, isso ajuda nisso. Porém, né, a proibição, o bem, eu acho que já é um problema assim grande. Como é que você vai conseguir fazer os acordos, lidar, né? Tem até um estereótipo, se não me engano, é o dealer. Como você vai conseguir lidar com esses acordos que muitas vezes podem ser problemáticos, complexos, que para a narrativa seriam essenciais, seriam muito interessantes, mas isso acaba lhe restringindo um tanto. E não é tipo pouco, né? Comparando aos os outros bens que nós vimos, eu acho esse assim bem complicado. Um narrador mais incisivo, mais restritivo, poderia, assim, sem querer, acabando prejudicando o jogador, né? E eu acho que isso daí foi um ponto que eu vejo, assim, um problema dessa diferenciação que estava se fazendo desta tribo, e que ela é bem 880. Muitos amam, muitos odeiam. Não vejo, assim, muito meio termo. E isso daí, para mim, não ficou tão legal como o texto anterior definindo a tribo está. E aí eu pontuo, já pondero dessa maneira. Vivi? Bem, tipo, eu discordo do Breno. Eu preferiria que fosse um outro nome dado. Não, tipo, eu sei que o unicórnio é famoso, eu sei que o unicórnio tá na moda, eu sei que todo mundo conhece o que é um unicórnio, mas você poderia dar outros nomes, outros exemplos de criatura, outras lendas, porque a gente sempre cai na mitologia europeia, né? Que é o foco de onde está a editora. Poderia dar, inclusive, no livro, exemplos de lendas, sabe? No apêndice, tipo, como trocar o ícone do unicórnio por alguma outra criatura que tivesse a mesma intenção e o significado em outras culturas. Eu acho que isso falta no livro básico, para a gente substituir essas fúrias, esse unicórnio, a ideia do próprio cervo e da Corsa em si, da tempestade do norte, sabe? Essas coisas eu acho que poderia ser feita, e é o que me incomoda em ser o unicórnio o patrono. O unicórnio ser de sabedoria, perfeito para a tribo. Porque a bênção também de distribuir segredos, porque ele é envolto no mistério, dá uma esticadinha ali na lenda do unicórnio, e porque ele por si só é uma criatura fantástica, então toda criatura fantástica que você colocar vai ser um mistério. Podia colocar, tipo, mano, a Dona Baratinha, sabe? Você poderia colocar a Cuca, tudo seria mistério. Tudo é sobrenatural, desconhecido de muitas funções. Então, esse motivo eu achei meio paia. Podia ser muito melhor trabalhado. E o Bane, ele fala muito que, assim, você só não pode fazer o acordo, lidar, se for ganho pessoal. Você é obrigado a prometer coisas que trarão o bem de várias pessoas, um grupo de espírito, um grupo de animais, um lugar. Não pode ser só você. Porque senão, a gente, sabendo que o jogo agora
ele tem inimigos que são garus que podem cair para o lado, tanto do desânimo e da depressão, que não querem mais lutar, que é o Arano, quanto do desespero de batalha, do estresse pós-traumático, que é o Halgloss, que é o ápice da violência. Você precisa pôr um freio para esse jogador que vai começar a jogar e querer se corromper. Se o jogador quer essa história, olha, eu quero ver a minha queda, você combina com o seu narrador, e o narrador tem no sistema uma forma de ir te punindo e fazendo você cair até você perder a ficha, porque é um jogo válido, né? E eu gosto muito da frase do: se você tiver que explicar que não é para ganho próprio, já diz que tem algum problema. Então, quando você vai fazer aquele acordo, não é que você não pode prometer uma coisa escusa, mas você não pode prometer uma coisa escusa, uma coisa dúbia, que só faça lucro para você. Então, eu gostei dessa parte de eles têm o poder de liderar, eles têm o poder de curar, só que você tem um voto da bênção do seu patrono que te proíbe de você usar isso para o mal. Se você usar isso para o mal, você vai sentir na pele e saber que está usando para o mal. Viva suas consequências. Então, eu gosto do Bane mais do que eu gosto da vantagem. Porque, como a Gilda falou, é uma tribo que é muito poderosa. E se você não controlar um Arum, um Hagabash, um Philodox, com esse espírito, qual a moral que esse lobisomem vai seguir numa época de apocalipse, onde está tudo morrendo, e ele pode sim virar um rei de um lugar e virar um déspota do lugar, já que ele tem todas essas capacidades, tanto de informação quanto de ferir e curar. Porque ele tem garras para ferir e ele tem poderes de curar. Né? Então, eu gosto do Bane por isso, porque você pode fazer o que for necessário, desde que não seja só para você. E Lobisomem é um jogo muito colaborativo. E algumas vezes a gente tem problema das pessoas entenderem que ele é um jogo muito colaborativo, onde a matilha é a sua família real. É a família que foi escolhida pelos espíritos para que você viva. Então, essas lembranças na regra, elas ajudam o narrador, porque a gente tem jogador que vem fazendo merda, você fala, olha, você pode perder seu personagem. E ele fala, mas não tem nada escrito que eu possa perder. E agora, a W5 te dá muito essa ferramenta, de você virar para o jogador e falar, tá aqui sim. Então, eu gostei bastante desse Bane por essa possibilidade. O motivo da criatura e a bênção, eu achei muito esticado, assim, sabedoria tá legal, faz sentido, mas o Bane acho que cai muito para uma tribo que pode ter um aumento de poder, assim, muito grande. Gilda? Bom, eu não tinha parado para pensar nessa... Bom, eu achei o unicórnio, eu acho que ele também não tem nada a ver com a ideia, mas quanto mais misteriosa é a coisa, quanto mais inalcançável é a coisa, mais importante, poderosa e sábia é quem consegue saber alguma coisa dessa coisa, né? Então, esse patrono dos filhos de Gaia só ressalta essa capacidade deles de estar lá, praticamente desvendando o que é mistério, se antecipando ao que é mistério, tocando quase o que é mistério, ou tendo sido tocados pelo unicórnio, pelo mistério, né? E, de uma certa forma, ter uma iluminação do que ainda pode vir. Eu enxergo, para mim, um filho de Gaia perfeito seria um sacerdote, gente. Alguém que caminha domina a fala do que é espiritual, alguém que manipula o que é sagrado, porque todo sacerdote ele tem a capacidade ele tem uma retórica do sagrado, né? E aí o patrono dele, do filho de Gaia, ele tem que simbolizar quanto é inalcançável o que é o mistério, o que é o sagrado. E faz... Agora eu não tinha pensado nessa questão do coletivo, mas vou até voltar, vou reler, que é interessante, realmente. Beleza. Tá. Então, estão aí as avaliações. Vamos agora
Minto, as observações, vamos agora às avaliações dos filhos de Gaia. Então eu pergunto inicialmente para a Gilda, considerando não gostei, minto, odiei, não gostei, imparcial, gostei e adorei, considerando que tem opção entre os meio termos, qual você escolheria? 8. 8. Perfeito. Então tá aqui registrado o 8. Breno, qual seria a sua avaliação? Pois é, dentro daquilo que eu comentei, ouvindo aí os colegas, e agora repensando um pouco nisso que a Vivi falou, né, que tem muito a ver com a matilha, ainda assim, né, tem a minha crítica, muito por causa do totem mesmo, e, assim, não é uma questão de dizer assim, não gostei da tribo. Só achei assim que ela poderia ter ficado um pouco mais interessante. Eu acho que o totem do unicórnio, pensando no totem da górgona, que a gente analisou também, eu acho que acabou pesando um pouco mais. Acho que a górgona dentro das fúrias negras da nova proposta, ela, ainda que não seja ideal, acaba se encaixando de alguma maneira. E já o unicórnio, eu acho que vacilou um pouco, é a minha opinião mesmo, assim, a respeito das colegas, acho legal, até repensando um pouco, né, disso que a Vivi falou, mas eu vou dar o indiferente, 6. 6. Perfeito. E Vivi? Olha, eu acho que assim, os filhos de Gaia, eles melhoraram muito, eles ficaram muito mais interessantes e te dá uma possibilidade de jogo bem legal. Mas a mesma, eu também me incomoda um pouco o totem. E é uma tribo que parece muito que ela acaba sendo a única que tem noção ali, sabe? Tipo, que ela é a única que pondera. Então eu acho que ela ficou meio forçada essa ideia de ponderância e de saber usar o que é o lado espiritual. Então eu daria um 7 para ele, que é entre ali o ok e o indiferente, Não é porque 7. Não é 7. Quando é entre, é par. é par. Quando Isso. é entre é par. Então seria. Não, desculpa. Então é o. 6. Não, é o 7 mesmo, que é o depois. É entre o. Aqui, ó, vamos 7. lá. Fala de Odiei. novo que eu preciso lembrar, Tá. que agora que eu Aqui o destruiu. 5. Odiei, não gostei, indiferente, gostei, adorei. Entre indiferente e gostei. Indiferente, gostei. Então Então é 2, 4, 6. Então é 6. 6. Tá. Isso, ele é bem indiferente e gostei. Sabe que falta aquele temperinho ali, falta um pouco de. Falta um pouco de alta análise ali pra eu gostar, sabe? Tipo. Meio cansada de ter uma tribo que é a única, a boazinha, sabe? É a única que pergunta, pare agora. Sim. Então, a média, considerando as 3 avaliações, ficou 6,6, bem próximo de gostei. Então tá aí, fechamos a avaliação do Filhos de Gaia. Esperamos que vocês tenham gostado dessa avaliação, das informações. Se não gostaram, coloquem aqui na descrição do vídeo o que vocês acharam. Opinem, se quiserem até, digam qual é a avaliação de vocês. Lembrando que 1 é odiei, 3 é não gostei, 5 indiferente, 7 gostei, 9 adorei. E você pode também ficar entre eles, que são os números pares que ficariam entre esses números que eu anunciei. Sintam-se livres, vocês também têm esse espaço para responder. Então, aqui a gente encerra mais uma avaliação. Semana que vem a gente vai abordar os caçadores de vendavais. Sendo assim, peço para que Gilda, Vivi, Breno, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica. Lilica.